Olá, boa noite. Boa noite, estamos só esperando a convidada entrar para mais uma palestra ao vivo. Oi, boa noite. Oi, Cristina, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem e você, Rafael? Tudo bem? Tudo certo. Gente, meu nome é Rafael Lima, eu sou monitor do sétimo curso de extensão em saúde sexual, desfechos negativos associados ao comportamento sexual. E como a gente já tinha comentado nas outras palestras ao vivo que tiveram até agora, toda semana a programação do curso vai trazer um convidado ou uma convidada para falar um pouquinho sobre um dos temas que a gente vai tratar durante o curso. Inclusive, se você tem interesse no curso, alguma dúvida, quer se inscrever, manda mensagem para a gente via DM ou pode mandar mensagem por e-mail também, que a gente entra em contato com vocês e passa as informações necessárias. Hoje, inclusive, nós estamos com a Cristina Yui. Ela é fisioterapeuta, ela é mestranda em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Cris, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme você ter aceito o nosso convite. E a palavra já está com você. Fica à vontade. Ah, tá. Muito obrigada, Rafael. Eu é que agradeço, né, o convite. É uma honra, né, Uhum. poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, que é um tema, assim, a violência sexual é um tema ainda desconfortável para algumas pessoas, inclusive para profissionais, né, da área de saúde. E eu achei assim de suma importância esse espaço que se criou, né, no ambulatório para formação, né, para dar cursos de formação, trazendo informações atualizadas, né, cientificamente, né, atualizadas para poder munir os profissionais para atender essa população que é muito maior do que a gente imagina, né, que seja. Uhum. Porque a violência sexual, ela é um trauma, né? Que, uma experiência traumática que ela é psicologicamente devastadora para as vítimas, né? Então, a gente sabe que provoca diversos distúrbios mentais, como, por exemplo, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias, ideação suicida, mas ainda existe um certo desconhecimento, né? Tanto dos profissionais da área de saúde, quanto da população em geral, sobre os impactos que esse tipo de violência acarreta no corpo. Né? É, e como esses impactos influenciam no prognóstico e no tratamento desses pacientes. Né? Felizmente, nos últimos anos, vem crescendo assim, publicações, né, de estudos que investigam esse assunto, né? Inclusive, um tema, né, é o tema do meu mestrado, também uma investigação, né, sobre a repercussão da violência sexual, né, no corpo, né? E eu queria trazer aqui algumas informações, né, relacionadas a isso. Porque eu citei os transtornos psicológicos que as vítimas elas vêm a sofrer depois dessa experiência, né? Mas o que tem a ver, né, com o corpo? Né? O que isso vai assim, qual é a ligação, né? Então, o que existe de comum entre todos esses transtornos psicológicos é a desregulação emocional, né? Então, é importante a gente entender que uma experiência traumática, ela é aquela que vai provocar, pela intensidade do impacto emocional, né? Medo intenso, a sensação de profundo desamparo e impotência, ela vai provocar uma alteração na fisiologia do organismo, uma desregulação emocional, de tal forma que esse organismo ele não é capaz de retornar ao equilíbrio, né? Pelo menos não sem ajuda profissional. Né?
Então, a gente sabe que mente, emoção e corpo, eles são indissociáveis, né? A ciência hoje ela investiga como isso acontece e não mais questiona se isso existe, né? Essa ligação, tá? E a gente sabe que a emoção ela é sentida no corpo, tá? Quando a gente sente medo, né? Então o coração acelera, a respiração fica curta e ofegante, a gente sente aquele frio na barriga, aperto no estômago, e aí a circulação sanguínea ela é desviada toda para os músculos, porque são eles que vão cumprir aquela reação instintiva de sobrevivência, né? Que é ou eu vou fugir, que é a nossa primeira opção, né? Ou eu vou enfrentar, vou lutar, né? Com o meu oponente, né? O algoz, né? E quando essa alteração da fisiologia e essa emoção associada a ela, elas permanecem, né, por muito tempo, vai provocar condições de distúrbios crônicos gastrointestinais, né? Pode levar a quadros de dor crônica, por exemplo, a fibromialgia, dor pélvica, que é muito comum em vítimas de violência sexual, né? Problemas com dor de cabeça, né? Por causa da reação de morder, né? Por conta do medo, né? Que a gente trava a mandíbula. Então, toda vez que essa pessoa que sofreu essa violência, né? Ela entra em contato com algum sinal no ambiente ou ela sente algum tipo de emoção que lembra o que aconteceu, né, durante a agressão, todas essas alterações elas vão acontecer, né, novamente, e vão estar acionando todo esse sistema de reação do corpo, né, muscular e fisiológica, né? É por isso que se instalam muitos quadros no organismo, né, relacionados com a violência, né, como sequela, né, de uma violência, dessa experiência traumática, mas que muitas vezes o profissional não consegue fazer essa interligação, né? Bom, existem assim muitas coisas que estão sendo descobertas em relação a reação do corpo, né? Acionada pela violência, e uma delas que tem sido assim um fator que é muito importante no tratamento desse paciente, né, dessa vítima, que é um fenômeno que a gente chama de imobilidade tônica, né? Então, assim, quando eu me deparo com uma situação de extrema ameaça e estou ali sentindo aquele pavor, aquele medo, não tenho como escapar, que é uma característica, né, da violência sexual, o oponente é maior, a vítima está apavorada, com medo de ser morta, inclusive, né? Ou se é uma criança que não precisa nem de ter uma contenção física, mas o próprio medo do ambiente, né? A gente sabe que o abusador muitas vezes está ele convive com essa criança, faz parte do seu convívio, né? Então, aquele medo constante. Então, isso vai provocar uma reação de imobilidade tônica. Que essa imobilidade tônica é uma reação de inibição motora involuntária, né? E que acontece também até a supressão da voz. A pessoa não consegue nem expressar, pedir ajuda. Tá? Com essa reação de imobilidade, né? O que acontece? A vítima não consegue reagir. Isso acontece no mundo animal, né? É considerado o nosso último recurso,
lá dentro da hierarquia, né, dos recursos instintivos de sobrevivência, essa imobilidade tônica é considerado o nosso último recurso de sobrevivência. Ele aumenta a chance de sobrevivência e também evita que a vítima sinta dor enquanto a violência está sendo infligida, porque ela também provoca uma desconexão da consciência da pessoa com o corpo, com as sensações do corpo. Então, ela não vai sentir dor. Inclusive, já foi até identificada a região do cérebro, né, que controla isso. Então, tem uma região cerebral que faz essa conexão entre as reações do corpo, o sistema nervoso autonômico, né, que são reações características de uma violência, né, numa situação dessa, que é de inescapabilidade, tá? E que também controlam, modulam a dor e a vocalização. Uhum. Então, é uma condição muito importante, mas é muito pouco conhecida ainda, né, entre os profissionais. E é uma condição que faz toda a diferença você saber disso, né, no tratamento do paciente e como minimizar na hora do cuidado, como minimizar esses sintomas. Uhum. Cris, muito legal que você trouxe tudo isso do tema, né? Inclusive, você mesmo comentou, é muito interessante esse espaço que a gente está construindo aqui, né? De poder falar um pouco mais sobre temas que são tão delicados e que muitas vezes a gente não vê sendo conversado em espaços de redes sociais, né? E que daí vem tanto como um aprendizado, como uma conversa também, né? E, inclusive, queria aproveitar, Cris, nós temos algumas perguntas para você. Quem chegou agora é a Cristine Yui, ela é fisioterapeuta, ela está falando um pouco sobre violência sexual e as relações com o corpo. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários ou pela caixinha de pergunta que a gente lê para ela. Mas agora a gente tem umas perguntas para você, Cris. Você comentou um pouquinho, né, sobre como que... quais são essas consequências da violência sexual? E queria saber se você podia comentar um pouco mais de como que o trauma da violência repercute no corpo. Então, quando a gente se encontra nessa condição, né, de imobilidade mesmo, a gente congela, tá? Isso não acaba assim. Não acontece só nesse momento, né? Como eu disse, quando você passa por uma experiência muito traumatizante, né? Essa desregulação fisiológica que a gente que acontece, essa desorganização, ela perdura ainda por algum tempo, né? E também tem uma questão de memória, né? Como é que a memória consegue elaborar essa situação, né? Que é uma situação que é incompreensível, né? Assim, não tem, como é que eu vou dizer? Quando a gente vai aprender alguma coisa, assimilar uma experiência, né? Sempre precisa ter uma base, alguma experiência anterior vivida, né? Onde essa experiência nova ela possa se encaixar e evoluir ali no cognitivo, né? Mas uma violência a gente não consegue, né? Então, você começa a ter flashes de memória, né? Desse evento. E quando a gente vai, à medida que a gente vai tendo esses flashes, isso é um estímulo para que toda aquela reação, novamente, ela se faça do corpo. Então, os músculos, eles enrijecem, né? Eles enrijecem para poder reagir, mas eles foram bloqueados pelo medo, né? Então, essa é a imobilidade. Então, essa contração muscular, né, contínua, crônica, ela vai provocando inflamações.
né? O músculo, ele precisa ele precisa relaxar para poder ter poder de contração e executar a sua função, que é a sustentação do corpo, né? Se ele está o tempo todo contraído, né, e inflamado, ele não consegue sustentar. Então, aí que a gente vai começar a desenvolver esses quadros de tendinites, né, todas as ites, né, coluna, a rigidez na coluna, né, por conta do medo e da imobilidade. O primeiro lugar que atinge, né, é na coluna vertebral. Então, esses inúmeros pontos de que a gente vê no consultório né, de fisioterapia, de dores, que estão relacionadas a sequelas de experiências traumáticas, né? Então, em primeiro lugar, são essas dores físicas e que não respondem a um tratamento convencional, não respondem a uma fisioterapia convencional, porque tem sempre um estímulo emocional, lembrando, né? Lembrando o corpo do que ele sofreu e fazendo ele sempre reagir, continuar reagindo como se aquele acontecimento, aquele evento traumático não tivesse acabado, né? A imobilidade, assim, quando você passa por uma experiência dessa, tem assim, um impacto na sua vida, né? As pessoas à sua volta, muitas pessoas não entendem isso, né? Você fica à mercê de julgamentos, às vezes até mesmo de profissionais, né? Principalmente quando você sofre essa imobilidade, esse fenômeno, né? Que você não consegue reagir. Porque antigamente, para se identificar se tinha tido um estupro ou não, se procurava vestígios, né, de lesões físicas. Mas se você não reage, não tem lesão, né? Então, as pessoas, as vítimas, elas quando não conseguem reagir, elas não entendem porque não conseguiram, elas sentem muita vergonha, né? Muita vergonha. E as vias psicobiológicas da vergonha, elas são as mesmas vias do trauma. Então, são retraumatizantes, né? Isso leva a uma sensação de culpa muito grande, né? Então, tudo isso mantém aquele comportamento físico, aquele comportamento muscular. E sem falar na questão do sistema digestivo, né? Porque toda a circulação sanguínea ela foi desviada para os músculos. Então, ela vai continuar lá nos músculos, vai ter uma deficiência aí, trazendo deficiências gastrointestinais e que vão influenciar também na estrutura do corpo. Né? Certo. Não sei Cris, se respondi a pergunta. Respondeu perfeitamente, Cris. Muito obrigado. Inclusive, a sua resposta, né, ela acabou me lembrando um pouco sobre o título que nós demos para a palestra de hoje, né? Que é a violência sexual e o corpo, as amarras invisíveis. Eu queria até te perguntar, as amarras invisíveis, está se referindo a quê, né? Que se refere às amarras invisíveis? Tem a ver com isso, a imobilidade tônica? O que seria? Isso, principalmente a imobilidade tônica, né? Que ninguém vê, né? Ninguém sabe. O próprio paciente, ele não se percebe assim. Ele não percebe, por exemplo, que quando ele se vê numa situação parecida, né? Que provoca medo, que ele se sente ameaçado, ele paralisa, ele não reage. Né? Mas ele não consegue relacionar isso ao seu trauma, tá? Então, e aí, assim, como eu falei, né? Tem a imobilidade tônica que vai reforçando, né? Esse circuito traumático lá no cérebro, que vai continuar fazendo com que o corpo continue reagindo como se essa experiência não tivesse acabado, né? Então, tem a questão... Então, aí, essa imobilidade tônica, ela vai levar, eu falei, a vergonha, que também é traumatizante, né? A vergonha leva uma culpa, tá? Quando
o entorno também duvida dessa vítima, né? Não acolhe essa vítima, o que que acontece? Vai reforçar para ela a sensação de desamparo. Lembra que eu falei que quando você, numa experiência traumática, o que acontece é que, né, o impacto emocional que transforma essa experiência num trauma para você. É a sensação de desamparo, de impotência, né? Então, isso reforça o trauma também, né? Essa experiência orgânica, né? Do ciclo do trauma, né? Então, isso vai se tornando mesmo amarras, né? Que ninguém percebe, ninguém entende, ninguém vê, mas que estão fazendo toda a diferença quando a gente fala da gravidade, quando a gente fala da resposta ao tratamento desse paciente. Uhum. Certo, Cris, obrigado pela resposta. Inclusive, né, já que essa reação da imobilidade tônica é uma consequência tão comum à violência sexual, né? E a violência sexual é um problema que acontece na sociedade de uma forma muito difundida, né? E que até é falada, só que esse exemplo, né, dessa consequência, que é tão comum, a gente não ouve tanto falar, né? E que acaba sendo até um impacto para as vítimas, que não entendem muito bem por que reagiram daquele jeito, né? Uhum. E aí, até linkando com a próxima pergunta, Cris, queria perguntar, né? Quanto tempo que dura, mais ou menos, essa imobilidade tônica? Então, né, Rafael, ela vai durar enquanto a vítima estiver se sentindo desamparada, impotente, envergonhada e culpada. Eu já vi pacientes adultos, né, que estavam nesse lugar de imobilidade tônica, que tinham sofrido abuso na infância. Entendi. Então ela não acontece somente no momento do ato da violência sexual, ela Não. pode perdurar. Uhum. Ela pode perdurar justamente por esse ciclo, né? Vergonha, culpa, desamparo, né? Entendi. Então isso vai reforçando. E aqueles sintomas, por exemplo, do estresse pós-traumático, que você vai tendo flashbacks, né? Você vai se lembrando, tudo que no ambiente que lembra o acontecimento. Então, tudo isso é estímulo que provoca sempre a mesma reação. Então, vai sendo reforçada essa reação de imobilidade tônica. Certo, entendi. E, inclusive, essa imobilidade tônica, ela traz consequências que acarretam no quadro e no tratamento do paciente? Sim. Existem estudos, né, agora que identificaram que quanto maior a intensidade, né, da imobilidade tônica, maior a gravidade dos sintomas de estresse pós-traumático e de depressão, por exemplo. Entendi. Então são duas coisas que estão bastante relacionadas. Estão bastante relacionadas e também que a presença, né, de um nível de moderado a alto de imobilidade tônica é um prognóstico ruim para o tratamento. As vítimas respondem menos aos tratamentos conservadores. Quando Entendi. elas têm essa pontuação, né, maior de imobilidade tônica. Né? E é uma coisa muito grave, porque estima-se que 37%, quase 40% das vítimas de violência sexual, elas têm esse tipo de reação de imobilidade tônica. E no caso de crianças, mais de 50% das crianças, elas experimentam esse fenômeno da imobilidade durante o abuso. E se a gente for pensar em criança, é muito mais grave, né? Porque, como a gente sabe, o seu abusador convive com ela. Então, o medo constante e a cronicidade do abuso, né? Então, vai sempre piorar. Certo, Cris. Obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta para você, então.
como que se explica a dor crônica nesse contexto? Então, né? A dor crônica, como eu já comentei, é essa tensão constante, né, da musculatura que vai alterar a fisiologia muscular, né? Entendeu? Uhum. Provocando, então, uma má irrigação, né, uma circulação sanguínea, linfática, nesse músculo contraído, que vai torná-lo propenso a lesões, né? Ele não vai conseguir cumprir a sua função, que é de sustentação, então vai produzir com isso, vai permitir com isso que as articulações, por exemplo, elas sofram estresse e desgaste maiores do que ela normalmente sofreria, né? E tem um estudo que avaliar o desempenho, né, desempenho muscular, né, frente a um estímulo nocivo. E eles concluíram que a dor ela é resultado de uma atividade anormal dos músculos antagonistas, né? O que é o músculo antagonista? Acho que tem um músculo que faz o movimento e um músculo que faz oposição ao movimento. Então, que quando existe um estímulo doloroso, não, e pode ser específico no músculo, ou pode ser um estímulo inespecífico, como, por exemplo, uma dor oncológica, né? O corpo ele responde com o aumento da contração desses músculos antagonistas. E a dor, ela é resultado disso. Então, se a gente for pensar que nesse fenômeno, né, da imobilidade, quando a vítima ela percebe a ameaça, então ela já percebeu a ameaça, então já sentiu o medo, já acionou, já tem adrenalina circulando, né? Já acionou todos os mecanismos instintivos de defesa. Então, os músculos eles já se prepararam para a luta ou para a fuga, e aí vem o fenômeno e bloqueia esse movimento, né? Essa ação. Quem bloqueia? Quem entra em ação para bloquear? São esses músculos que fazem a oposição ao movimento. Né? Então faz muito sentido, né, esse resultado desse estudo, quando ele fala da dor crônica. Então eu imagino, tá? Essa é uma hipótese de que essa reação dessa musculatura antagonista é o que acontece, né, nesses pacientes vítimas de violência sexual que sofreram esse fenômeno, né, que aconteceu da imobilidade tônica. Certo. Cris, obrigado pela resposta. Última pergunta para a gente finalizar. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, né? A gente comentou no início que você está no mestrado, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre sua pesquisa, o que você está pesquisando, qual que é o tema, aí a gente pode encerrar depois. Tá. Obrigada, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Né? Então, justamente, essa pesquisa é uma investigação, né, sobre os efeitos que o transtorno do humor, né, ansiedade, depressão, o estresse pós-traumático, né, tem sobre o quadro doloroso no corpo, né? Qual que é o efeito, né, da violência sexual na dor crônica e como essa desregulação emocional produzida pela ansiedade, pela depressão, pelo transtorno de estresse pós-traumático, elas pioram ou não esse quadro doloroso. Certo. Cris, obrigado por ter comentado um pouco sobre sua pesquisa, por ter trazido o tema para a gente aqui, né, no Instagram. Boa sorte, inclusive, no decorrer da sua pesquisa. E queria agradecer por você ter aceitado o convite, por ter vindo falar com a gente um pouco. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Na semana que vem nós teremos uma outra live. Durante a semana a gente divulga qual que vai ser o tema, qual que vai ser o convidado. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada a todos. Certo. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.